Olá, hoje nós vamos falar sobre alergia alimentar sob o ponto de vista de uma mãe de alérgico. Justamente porque nós já tratamos desse assunto aqui no RDTV, mas como se ver, o que fazer quando você vê um filho tendo uma reação alérgica, às vezes até ao cheiro de um alimento, reações graves. E como descobrir, como traçar aí esse caminho para buscar soluções, buscar tratamentos, diagnósticos, enfim. A nossa convidada é a Leda Alves, que é mãe de alérgico, como eu já anunciei, e ela é defensora da conscientização de alergia alimentar em especial, né, Leda? Leda, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. E conta já de início um pouquinho da sua história. Quem é alérgico lá na sua família? Olá, Liz, eu que agradeço imensamente pelo espaço, porque é por meio desses espaços que a gente consegue realmente trabalhar a conscientização da alergia alimentar. A história lá em casa começou com a minha filha mais velha, que hoje tem 11 anos, e aos 9 meses de vida, após eu dar o primeiro danoninho da vida dela, ela fez uma urticária pelo corpo inteiro, foi empolando e tinha uma conhecida do meu lado em casa e já me falou, leva para o hospital, porque do mesmo jeito que está por fora, ela pode estar fazendo alguma reação interna. E eu corri para o hospital com ela. Quando eu cheguei, o médico já de cara perguntou se ela tomava algum leite, né, alguma fórmula. Eu falei, ela toma um leite, sim, um leite em pó. Ah, tem quanto tempo? Ah, tem uns 2 meses. Ah, então eu acho que não é do leite. Deu alguma coisa diferente? Sim, eu dei um danoninho para ela hoje, corante. Pode cortar os corantes. E realmente cortamos os corantes e ela ficou relativamente bem. Porém, depois lá na frente, depois do meu filho, do meu segundo filho nascido, que hoje tem 7 anos, e aos 4 meses de vida foi diagnosticado com alergia à proteína do leite, a minha filha depois, futuramente aos 6 anos, começou a apresentar umas reações mais intensas, tanto de urticária como dores abdominais, diarreia, vômito. E fomos descobrir que, na verdade, ela sempre teve uma determinada alergia à proteína do leite também, porém não mediada, que a gente fala que é que não consta nos exames de sangue, mas ela tinha todas as reações, porém já com 6 anos ela já tinha adquirido uma certa tolerância, mas extremamente intolerante à lactose. Daí descobrimos a intolerância à lactose. E aí foi onde juntou toda essa questão das alergias lá na minha casa e acabou culminando que a dieta se assemelhou muito, né, por causa a lactose, o outro a proteína do leite, acaba que em casa não entra leite. Estamos falando em leite de vaca, né? Leite de animal. A gente fala, a alergia à proteína do leite de vaca, ela tem uma sigla, a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, porém sabe-se que é alergia a qualquer leite animal, porque as proteínas são muito semelhantes. Então também não pode leite de cabra, não pode nada de búfala. E como é que você... Bom, hoje você tem um canal nas redes sociais para trabalhar, como a gente anunciou aqui, você é defensora da conscientização da alergia alimentar, né? Mas assim, nesse trabalho de descobrir, né, de diagnosticar, quais são assim, as maiores dificuldades que você encontrou como mãe, que você não é médica, né? Quais são assim essas dificuldades que as mães podem estar nos vendo e estar passando por isso também, Leda? Olha, infelizmente, as mesmas dificuldades que eu tive há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, elas continuam. Por isso que eu comecei a levantar essa bandeira dessa conscientização. Porque nós temos os grupos de WhatsApp de apoio às famílias com alergia alimentar, mas, como eu falei, a gente precisa informar a sociedade. E informar também muitos médicos profissionais, porque é um diagnóstico, o diagnóstico de alergia alimentar, ele é muito recente, né? A gente fala, isso não existia antigamente. Existia, mas não tinha diagnóstico. Ninguém morria por alergia alimentar, não existia o diagnóstico, mas as crianças morriam desidratadas, morriam desnutridas, e isso podia muito bem ser uma alergia alimentar. Então a informação hoje, ela ainda é muito precária, o diagnóstico também é muito sofrido, apesar de eu ter tido o diagnóstico do meu filho com 4 meses de vida, mas depois a conduta disso, a continuação desse processo foi muito penoso para nós. Por isso que hoje eu trabalho tanto e quero enfatizar tanto essa conscientização, porque ele foi diagnosticado bebê,
Depois a gente fez exames, mas como eu falei, assim como a minha filha, ele é não mediado, o exame de sangue dele também não positiva, né? Ele não tem ali aquele exame positivo, então dependendo do profissional que você chega, não acredita quando você diz que o seu filho tem alergia alimentar, porque ele olha para um exame e o exame é negativado. Então nós temos aí essa grande diferença daqueles que são mediados, que o exame positiva, e os não mediados, que o exame não positiva. Então, a alergia alimentar, ela é muito mais clínica, ela é muito mais um diagnóstico clínico. Tem uma frase que a gente fala que é o jargão da alergia alimentar, que é dito pela doutora Ariana Young, que é uma especialista em alergia alimentar no Brasil, que ela diz, teste de alergia não faz diagnóstico de alergia, porque tudo vai da clínica, da observação, e aí é uma conduta que infelizmente poucos profissionais têm hoje, de ouvir as mães com atenção. Sim. De realmente ali examinar ao máximo que se conseguir. Então é um diagnóstico demorado, é um diagnóstico muito complexo. E como eu falei, mesmo após tendo esse diagnóstico do meu filho, então eu passava por vários médicos que não acreditavam e ele continuava sendo exposto não ao leite, porque ele nunca tomou leite, ele nunca comeu um queijo, mas ele continuava sendo exposto a produtos que podiam conter leite. Então ele tinha reações mínimas, mas sempre tinha reações gastrointestinais o tempo todo. Ele estava sempre com sinusite de repetição, e aí você vai numa emergência, vai em outro médico. Aí você fica tratando os sintomas como Exatamente. sintomas apenas, né? É o tempo, é assim mesmo, tem criança que é assim mesmo, mas eu não me conformava porque ele vivia no antibiótico. Ele folgava 4 dias, em seguida ele estava depois 15 dias de novo no antibiótico. Nossa. Por fim, o antibiótico oral não resolvia, ele teve que ser internado, fazer antibiótico intravenoso, e no hospital foi onde eu tive a prova, porque ele internado, e eu avisei, ele não pode comer nada com leite e derivados. A comida veio, a primeira refeição, ele comeu, e em seguida ele foi definhando. E quando ele terminou de comer, ele mesmo falou, mamãe, essa comida tem um cheiro estranho. E eu fui cheirar, tinha um purê de batata. Ali parecia que tinha muita margarina, muito leite. E depois disso ele piorou muito, e aí eu falei, não, ele realmente, o problema dele está sendo a proteína do leite ainda. Por mais que os médicos digam que não, que ele foi curado, mas não era bem isso. E tanto que a gente teve que tirá-lo do hospital, porque a alimentação nunca vinha de acordo, e ele só definhava, só definhava. E eu falei, olha, eu vou tirar meu filho, e se for para ele morrer, ele vai morrer em casa, porque não dá mais para ficar aqui. No antibiótico, ele não se alimentava e só definhando. E foi quando eu voltei para casa e me inseri num desses grupos que já existia de WhatsApp, já idealizado por uma queridíssima Cris Caldeira, que é a precursora como mãe de alergia alimentar aqui em Mato Grosso. E nesse grupo eu comecei a relatar o que estava acontecendo e as mães foram me dizendo, olha, eu acho que o seu filho está muito sensibilizado ainda à proteína, procura a médica tal. E aí eu falei, tá, então se a salvação é essa médica, eu vou ter que ir nela. E eu fui, quando eu cheguei nela, ela olhou para ele, ela falou, olha a carinha de alérgico dessa criança. Nossa, olha reconhece até o abdômen dele, ele está muito sensibilizado, mãe. Você vai ter que fazer a dieta que você nunca fez. É tirar tudo, nada que possa conter, nada contaminado para ele, nada. E aí fizemos isso, acabaram os problemas. Ele nunca mais teve sinusite, ele nunca mais teve problema gastrointestinal. Ele estabilizou. E assim, em toda essa busca, Leda, você descobriu que tem leite em produtos que a gente nem imagina, né? Que a gente estava comentando aqui no estúdio, gente. Conta aqui pra gente, aonde que você descobriu que existe derivados de leite? Que a gente nem imagina. E isso que o meu filho, como eu falei, ele é um não mediado, ou seja, ele não tem, graças a Deus, risco de anafilaxia, por exemplo, como muitas crianças têm. Mas as mães que lidam com crianças que correm o risco de anafilaxia por contato ao alimento ao qual ele é alérgico, tem que ir pesquisando e estudando, porque os médicos, quando diagnosticam, dizem, seu filho é alérgico, né, a tal proteína. Nada que contém essa proteína você pode dar. Mas não nos dizem, ele pode comer isso ou vá para uma nutricionista. Muitos hoje já fazem, mas lá na minha época não. Te deram o diagnóstico, se vira.
Então, o que a gente acaba fazendo? Estudando, estudando para tratar os nossos filhos. E hoje as mães têm descoberto que a criança não estabiliza, você tira aquela proteína e você tira o alimento e ela não estabiliza, limpa todos os utensílios, troca micro-ondas, troca forno de casa e a criança não estabiliza. E aí você vai por eliminação, aí vai descobrindo que um colchão pode ter proteína do leite, vai descobrindo que produtos de higiene pessoal e de limpeza podem conter a proteína do leite, aí a mãe nem suspeita que o hidratante que ela está usando ou que o shampoo que está usando no bebê pode ter proteína e por isso a criança não estabiliza, o bebê não estabiliza. Tem tinta de casa com que usa tinta proteína de parede. Muito. Tem mães que dizem no grupo, gente, depois que a gente chega nesse ponto a gente descobre que tudo tem leite. Tudo tem leite. É igual o glúten também, né? Pessoas que têm problema com o glúten descobrem que tudo tem glúten. Então é muito complicado porque você recebe esse diagnóstico, você chega em casa e você faz uma troca de tudo. Tudo muda na sua casa, na sua família. Não é só uma questão de alimentação, é comportamental, é emocional. Vem muitas mudanças. Bom, a gente seguindo aqui, vou deixar o card aqui para você da entrevista da doutora Ana Carolina, que a gente entrevistou aqui, que é uma alergista, que traz muito essa conscientização sobre a alergia alimentar. Ela fala um pouquinho o que é, quais são os sintomas, as reações, diferença para intolerância, né? Que a gente foi muito esclarecedora. Ela é da Sociedade Brasileira, né? De alergia e tal. Então, assim, Leda, e depois de toda essa mudança, né, o que te fez ir à frente, ser uma defensora dessa conscientização? Você tem aí o canal Livre Alimentar, gente, no Facebook, no Instagram, está sendo montado um site. O que te fez, então, buscar levar essa informação, né, enfim, ter essa iniciativa? Olha, eu digo, independente da fé de cada um, eu digo que foi uma missão de vida que Deus me deu, porque justamente foi quando eu passei por essa profissional com meu filho já grandinho, que ela falou, ele está muito sensibilizado, e depois de um período com a restrição total, nós fomos fazer um teste para ver se ele tinha adquirido uma certa tolerância. E ao fazermos esse teste, infelizmente, não deu certo, ele não tinha adquirido tolerância. E eu saí do consultório muito desanimada, muito assim, questionando por quê, por que ele não adquiriu a mínima tolerância, né, para a proteína. E eu estava com ele do meu lado, segurando na minha mão, e eu pensei, mas eu não posso demonstrar para ele que eu estou tão desanimada, porque para que ele não desanime também, né, para que ele continue acreditando que o dia dele vai chegar. E eu saí, perguntei literalmente assim, eu olhei para cima e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E eu falo que literalmente me veio aquela voz forte no meu coração, isso é porque você ainda tem o que aprender e ensinar. E naquele meio dos nossos grupos de WhatsApp, quando você vê situações muito mais críticas do que aqui eu vivo, eu falo que a gente tem restrição só ao leite, só a um corante, a gente fala só, porque quando você se depara com pessoas com alergias múltiplas... Você falou, até eu anunciei no começo, a gente acabou não comentando, de cheiro, a criança pode ter uma reação, um desmaio... Anafilática. Por causa do cheiro de um produto que ela tem alergia. Por causa do cheiro de um produto, compromete todos os órgãos da criança quando ela tem uma anafilaxia, porque já comprometeu o gastrointestinal, compromete cardíaco, cerebral, e aí ela tem um desmaio, ela faz um choque anafilático. E tem crianças que fazem isso por cheiro do alimento, né, de tão sensível que é. Então, diante dessa realidade e de outras realidades tão mais difíceis do que a minha, eu pensei, bem, eu tenho então que ser grata, porque a minha não é tão difícil assim, comparada a tantas outras, e essas pessoas precisam de ajuda, apesar da gente já se ajudar muito ali nos grupos, com orientações de mães que já têm mais experiência, com indicações, enfim. Mas eu pensei, a gente tem que ir além, porque nós sofremos muita discriminação e nós sofremos muito pela falta de informação das pessoas, da sociedade. A gente não consegue ir num restaurante em paz, porque as pessoas não entendem. Que é frescura, né? As pessoas acham que é frescura. Você começa a perguntar muito, você vê na cara das pessoas que elas estão já sem paciência de te ouvir perguntar tanta coisa. E então, no entanto, é isso que eu digo, a gente tem
que informar. Então, nós temos que sair ali do nosso mundo de apoio, de abraçar mesmo somente a nós, famílias com alergia alimentar, mas irmos para a sociedade que a gente quer que nos inclua e informar para elas realmente qual é a nossa situação e o que nós precisamos. Então, nós precisamos informar, nós precisamos conscientizar para que nós tenhamos inclusão. Para a gente encerrar, Leda, eu queria que você dissesse aí, trouxesse uma mensagem aí para as mães que estão começando, né, a ver essa situação em casa. Que mensagem, que orientação você gostaria de dar para a gente finalizar com essa, digamos assim, uma mensagem de otimismo, né? Que é possível e vocês se ajudam e tem aí, vocês estão batalhando para que, né, a gente vai colocar também o link aqui do deputado Dr. Eugênio, que fez audiência pública aqui na Assembleia para discutir alergia alimentar. Então, o que você diria para a mãe que está já nesse momento, assim, em desespero? E nós temos muitas. Até nos nossos próprios grupos, nós temos muitas mães em desespero, porque não vê a criança estabilizar. E primeiro eu quero falar para aquelas que suspeitam, né, que nos ouvem, que acompanham as minhas páginas e de repente olham para o seu filho e dizem, nossa, ele tem uma alergia alimentar. Às vezes pode não ser. Os sintomas podem se parecer com muitas outras doenças também. Então, por isso é necessário muito, mas muito um acompanhamento médico profissional, especializado, para que seja feito o diagnóstico correto. Então, assim, não se apavore, mas também não subestime, porque a alergia alimentar pode matar. Então, procure um médico, procure um especialista para realmente fazer um diagnóstico adequado. Tenha calma, a gente sempre diz nos grupos, respira, mas não pira. É difícil, mas não é impossível. E nós temos avançado muito, sim, com a conscientização. Os profissionais têm avançado muito nas pesquisas, nos estudos, divulgado aí artigos que têm sido muito benéficos para nós. Então, eu creio, sim, que nós estamos aí criando uma rede do bem para apoiar vocês, mães, que estão chegando nessa vida, nesse mundo de alergias alimentares, e que a gente possa realmente se apoiar, porque o que eu tenho dito é, alergia alimentar ela é invisível. Você não olha e vê que uma pessoa tem alergia alimentar, muitos exames não comprovam isso, né? Tem casos que os exames não comprovam, é tudo muito clínico. A alergia alimentar é invisível, mas os nossos filhos não. Eles são heróis lutando por inclusão. E enquanto eles são pequenos, nós mães, nós, os pais, a família, é a voz dessas crianças. Que bonito. Muito obrigada, Leda. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Nós então conversamos com a Leda Alves, mãe de alérgico, defensora da conscientização de alergia alimentar. E você pode acompanhar então no Facebook e no Instagram, Livre Alimentar. É o endereço lá, o perfil. E logo, logo vai ter o site. Então, fica essa dica para você. Assista os cards que a gente deixou aqui, as entrevistas da doutora Ana Carolina, do deputado doutor Eugênio. E aí, vamos ajudar também a divulgar. Mande para os grupos de WhatsApp, para as redes sociais. Essa entrevista fica disponível no YouTube, nos sites RDTV e RD News. Vamos ajudar as pessoas. Às vezes a gente não sabe, mas pode até ter gente em casa com esse problema de alergia alimentar, né? Obrigada pela audiência, então. Até a próxima.